Eufrates secou, e um túnel misterioso é descoberto. O rio que é o berço da civilização humana, está secando. O rio Eufrates finalmente secou, e uma coisa incrível aconteceu. Estas são apenas algumas das manchetes que nos chegam nos últimos anos. Mas a sensação maior está longe do que encontraremos enterrado sob o antigo rio. O fato mais incrível do que está acontecendo é que mesmo há milhares de anos foi escrito que esse evento ocorreria. Mas são tantos os detalhes que literalmente nos faz estremecer. Um exemplo superficial é encontrado no Antigo Testamento. O rio Eufrates é descrito como um meio de apoio extremamente importante para os inimigos de Israel, ou seja, Assíria e Babilônia. O rio atravessa a Babilônia, e é importante para a cidade porque irriga as plantações e fornece água para a população. A Babilônia não pode sobreviver sem o Eufrates. Vejamos o que diz Apocalipse 16, no versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para preparar o caminho para os reis do Oriente. Este versículo é parte de uma narrativa significativa, sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus na terra. Acredita-se que a secagem do rio seja uma representação simbólica da remoção das barreiras, que impedem que as forças do mal se reúnam para a batalha final, conhecida como Armagedon. Os reis do Oriente às vezes são interpretados como os exércitos ou forças que participarão desse conflito climático. Será que estamos prestes a testemunhar a segunda vinda de Jesus Cristo? É uma possibilidade perturbadora, que cada vez mais estudiosos e religiosos estão nos dizendo para considerar. Os rios Eufrates e Tigre fluíam através da atual Síria e Iraque, e desaguavam no Golfo Pérsico. Esses rios alimentaram antigas civilizações por milênios, dando origem ao berço da história humana na Mesopotâmia. O rio Eufrates é mencionado nas Sagradas Escrituras, como sendo o rio que levava a água ao Jardim do Éden. Um relatório do governo dos Estados Unidos de 2021 previu que esse rio vital secaria até 2040. Isso poderia ser mera coincidência ou há um significado profético mais profundo por trás desses eventos? Mostraremos neste vídeo algumas respostas sobre esse evento. As primeiras menções ao Eufrates vêm de textos cuneiformes encontrados em Shuruppak e Nippur, no sul do Iraque. Eles datam de meados do 3º milênio antes de Cristo. Nesses textos escritos em sumério, o Eufrates é chamado de Buranuna. A forma como eles descrevem o rio mostra que era considerado divino pelo povo. Em sumério, o nome da cidade de Siparvi, no atual Iraque, contém o mesmo signo cuneiforme, usado para designar nomes religiosos de divindades e conceitos relacionados, indicando a forte ligação histórica entre a cidade e o rio. O Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental. Nasce na confluência do Kara Sul, ou Eufrates Ocidental, e do Mura S, Eufrates Oriental. A montante da cidade de Keban, no sudeste da Turquia. Dowd e Frenken estimam a extensão do Eufrates desde a nascente do rio Murá até sua confluência com o Tigre, em 3.000 quilômetros, dos quais 1.230 estão na Turquia, 710 na Síria e 1.060 no Iraque. A ocupação inicial da bacia do Eufrates limitava-se ao seu curso superior, ou seja, a área conhecida como Crescente Fértil. Na bacia de Sajur e no oásis de El-Kon, na estepe central da Síria, foram encontrados artefatos de pedra acheuliana, bem como restos de Homo erectus, que datam de 450 mil anos. Nas montanhas Taurus e no alto vale do Eufrates Sírio, as primeiras aldeias permanentes, como a Buraíra, foram originalmente habitadas por caçadores-coletores, só depois os primeiros agricultores surgiram. Os satélites da NASA acompanham de perto os processos de secagem desse rio histórico para a humanidade. Em 2013, eles descobriram que desde 2003, as bacias do Tigre e do Eufrates perderam impressionantes 144 quilômetros cúbicos de água. Como aponta Jay Familietti, hidrólogo e professor da Universidade da Califórnia. Os dados mostram uma taxa alarmante de declínio no armazenamento total de água nas bacias dos rios Tigre e Eufrates. E atualmente tem a segunda taxa mais rápida de perda de água subterrânea na Terra depois da Índia. O que tudo isso significa? Estamos testemunhando o cumprimento da profecia bíblica, ou é apenas um lembrete preocupante das consequências de um clima em mudança? O rio Eufrates esteve no centro da história da humanidade por séculos, e agora chama nossa atenção novamente, ao secar diante de nossos olhos. É difícil não se preocupar com a evolução futura da situação.
Afinal, a vida de milhões de pessoas ligadas a esses rios está em jogo, e se continuarem secando, as consequências podem ser desastrosas. O professor continua: depois da seca de 2007, o ritmo de secagem começou a ser assustadoramente rápido. Enquanto isso, a demanda por água potável continua aumentando, e a região não está coordenando sua gestão de água, devido a diferentes interpretações do direito internacional. À medida que as tensões aumentam e os recursos hídricos diminuem, a região está à beira de um desastre para a população. Muitos deles estão atualmente perdendo suas vidas devido à seca do rio. Um relatório publicado na Revista Médica Britânica destaca o aumento da prevalência de emergências relacionadas à água potável no Iraque. Um coordenador de trabalhos de campo da Associação para a Proteção do Rio Tigre no Iraque disse à publicação: diarreia, varicela, sarampo, febre tifoide e cólera estão se espalhando no Iraque devido à crise da água. O que está acontecendo com o rio Eufrates pode de fato sinalizar uma mudança monumental na região. À medida que os rios secam e as tensões aumentam, não podemos deixar de nos perguntar: que futuro aguarda os milhões de pessoas que dependem dessas águas antigas? A Bíblia prediz que o rio Eufrates vai secar e abrir caminho para os misteriosos reis do Oriente. Estendendo-se por mais de 1.800 milhas de comprimento e 300 metros de largura, o vasto rio tem sido uma barreira formidável e uma fonte vital de vida na região. Estudiosos da Bíblia e teólogos debatem acaloradamente sobre quem são esses reis do Oriente. Uma hipótese convincente sugere que eles representam a ascensão da China e de outras nações asiáticas como poderosas potências políticas e econômicas. O mais impressionante é uma predição intrigante registrada em Apocalipse 9, versículos 16 a 18. Os reis orientais comandarão um impressionante exército de 200 milhões de homens. Curiosamente, na época em que o livro foi escrito, a população mundial não era nessa proporção. No entanto, hoje apenas a China possui um exército tão grande, exatamente como previsto na Bíblia. Independentemente de sua identidade exata, os reis orientais são sem dúvida jogadores importantes no fim dos tempos, destinados a participar das batalhas climáticas antes do retorno de Jesus. No entanto, uma coisa é certa: para chegar ao lendário Vale do Armagedon, essa força colossal deve primeiro cruzar o rio Eufrates. Depois de tudo isso, não podemos deixar de nos perguntar se estamos testemunhando profecias antigas se desenrolando diante de nossos olhos. Alguns acreditam que este é um sinal claro de que a volta de Jesus acontecerá nos próximos anos. Mateus 24, versículo 44 nos lembra: assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Eufrates também aparece como o lugar onde um dos 7 anjos cujas trombetas vai anunciar a proximidade do juízo final. Solte os 4 anjos que estão presos pelo grande rio Eufrates. O 6º anjo de Deus ordena em voz alta. O anjo obedece e libera os agentes da morte, que estão preparados e prontos nesta mesma hora, dia, mês e ano, para destruir 1/3 da humanidade.